Bom, então vamos agora conhecer a aplicação que foi desenvolvida aqui no projeto, no módulo, né, NFCE. Bom, aqui eu já estou com o movimento aberto, tá? Essa tela aqui, como nós podemos ver, é uma tela igual à que foi desenvolvida lá no PAF, tá? Então, o mesmo procedimento. Aqui eu vou digitar a senha do usuário para que o caixa seja então aberto. Bom, então o sistema ele já está pronto para emitir notas, tá? Então eu vou aqui inicialmente selecionar um produto, pressionando aqui a tecla F6, tá? Que é para pesquisar os produtos, ok? Então aqui no caso eu tenho apenas aí 2 produtos cadastrados, vou selecionar um desses produtos pressionando F12, ok? O sistema já então vai incluir o produto na nota, tá? Ao pressionar F7, o sistema vai então encerrar a venda. Aqui o usuário vai escolher qual tipo de pagamento, tá? Tenho aqui 4 tipos disponíveis. Informar o valor desse pagamento. Ao confirmar essa inclusão, o sistema já vai realizar os procedimentos aí para o envio da NFCE, tá? Aqui no caso eu estou utilizando uma impressora padrão como PDF, tá? Então aqui é necessário informar o nome do arquivo que será salvo. Então foi realizada a impressão, tá? O lote foi processado e foi autorizado o uso da NFE, ok? Então vamos abrir aqui esse arquivo que foi impresso, tá? O DANF. Aqui está. Temos aqui inicialmente o cabeçalho, né, do DANF, onde nós temos aí os dados da empresa emitente. Logo depois aqui nós temos os produtos, tá, que foram inseridos na nota. Aqui no caso, no ambiente de homologação, é obrigatório que o primeiro produto tenha essa descrição, tá? Temos aqui a quantidade de itens, o valor total, a forma de pagamento, aqui as informações dos tributos totais e incidentes, os dados da NFCE, né, no caso o número, a série, a data e hora de emissão, a chave de acesso, e logo aqui abaixo nós temos o QR Code, tá? Então o usuário ele pode ler esse QR Code, né, através de um smartphone, e nesse QR Code vai conter aí o endereço para consultar a nota fiscal, tá? Bom, inicialmente eu vou copiar aqui então essa chave de acesso, tá? E aqui eu estou com o site da Cefaz lá do Rio Grande do Sul aberto, tá? Aqui eu estou utilizando o ambiente de homologação. Eu vou copiar então essa chave. Aqui ele acabou removendo alguns números. Vou fazer o seguinte, vou copiar aqui primeiro e remover esses espaços em branco. Ok, vamos voltar lá, avançar. Ok, então aqui nós temos os dados da NFCE, tá? No caso aqui está um consulta NFE, porque aqui no site da Cefaz do Rio Grande do Sul eu só consigo consultar os dados da NFE, tá? Depois nós vamos aqui consultar os dados da NFCE na Cefaz aqui do DF. Bom, então nós temos aqui a chave de acesso, o número dessa NFCE, tá? A versão do XML, no caso a versão 4.0, tá? Aqui os dados da NFCE, né, os dados da NFE, no caso o modelo, a série, o número, data de emissão. Temos aqui as informações relacionadas ao emitente e aqui a situação atual dessa nota, tá? Ela está com a situação autorizada. Aqui nós temos então os dados do emitente, os dados do destinatário, os produtos e os serviços que foram inclusos, tá? Aqui no caso nós temos aí alguns detalhes também, os detalhes relacionados aos totais e aos impostos aqui desse produto, ok? Temos aqui outros totais, os totais do ICMS, as informações sobre o transporte, cobrança e também as informações adicionais, tá? Aqui no caso das informações adicionais nós temos o QR Code para a consulta dessa nota fiscal lá na Cefaz do DF, tá? Então aqui está, aqui sim nós temos a consulta da NFCE, tá? Aqui foi utilizado o ambiente de homologação e as informações referentes a essa NFCE emitida, ok? Bom, então voltando lá na aplicação, o sistema ele já está pronto para emitir uma nova NFCE, tá? Bom,
Então vamos analisar aqui as opções que nós temos disponíveis. Inicialmente nós temos aqui a identificação do cliente, tá? Então o usuário ele pode identificar um cliente aqui na nota, vou pesquisar aqui pelo cliente. Aqui eu tenho um cliente cadastrado, vou selecionar então esse cliente, o sistema já iniciou aqui a venda, tá? Uma venda já com o cliente devidamente identificado, tá? Para inserir os produtos eu posso digitar aqui o código diretamente, tá? Então vou digitar aqui, por exemplo, o código 1, que eu sei que é um código interno que tem cadastrado lá no banco de dados. Então o sistema ele já vai inserir esse produto aqui na nota, tá? Pressionando F7, agora eu vou finalizar esta venda, tá? Então os procedimentos aí. No caso aqui houve uma rejeição, por quê? Porque o CPF do destinatário ele está inválido, tá? Então no caso aqui, esse cliente, nós pesquisarmos aqui, F11, o CPF dele está aqui como 1, tá? Tudo 1 aqui no CPF. Esse CPF ele não é válido, tá? Então tem uma rotina de validação do CPF, tá? Inclusive, por exemplo, aqui se eu colocar vamos voltar aqui. Um outro número aqui, por exemplo, e tentar confirmar, o sistema vai informar que aquele CPF ou CNPJ é inválido, tá? Mas no caso do CPF com todos os números iguais, o dígito verificador bate. Só que, além de definir o dígito verificador, também deve ser verificado se todos os números são iguais, tá? Então, apenas aí faltando realizar esse procedimento para a validação do CPF, ok? Bom, outra opção aqui, no caso é o F2, temos aqui o menu principal, tá? Menus do supervisor e gerente são iguais, tá? Então aqui eu vou informar os dados do gerente ou supervisor, iniciar um movimento, aqui não é possível porque já existe um movimento aberto. Aqui nós podemos então encerrar o movimento, tá? No caso o usuário, ele vai informar aqui os tipos de pagamento que ele recebeu, tá? Por exemplo, aqui eu vou informar um valor de R$100, vou adicionar aqui ao pagamento recebido, no caso um pagamento em dinheiro, logo depois o caixa vai inserir os dados de login e também o gerente para que esse caixa seja finalizado, tá? É gerado então um relatório, de movimento. Vamos aqui visualizar esse relatório. Aqui está, temos aí o relatório de fechamento do caixa, tá? Bom, então agora o caixa ele está fechado, certo? Então o usuário ele não pode realizar aí nenhuma venda, tá? Para realizar uma nova venda ele deve abrir o caixa novamente, tá? Então vamos lá novamente na opção F2, menu principal, gerente. Ok, agora sim eu vou iniciar o movimento. Vou informar aqui as informações do turno, se haverá algum suprimento. Vou colocar aqui, por exemplo, um suprimento de R$100, os dados do operador, os dados do gerente. Ok? Novamente ele vai imprimir ali os dados do movimento, no caso que eu vou cancelar essa impressão. Aqui ele apenas informa que ocorreu um erro ao imprimir, mas o movimento ele foi aberto com sucesso, tá? Voltando aqui no gerente supervisor, temos aqui também a opção de suprimento, tá? Então aqui o usuário vai informar o valor e uma observação para este suprimento, ok? Da mesma forma que a sangria, tá? Vai informar o valor e, caso necessário, informa aí também uma observação, ok? Saída temporária, o sistema vai apenas travar o caixa, tá? Então, para que seja possível utilizá-lo novamente, o usuário deve inserir a senha de acesso. Aqui no menu Operações, é possível então carregar um orçamento, tá? Então, da mesma forma que nós vimos lá no PAF, aqui o usuário ele pode inserir, no caso que está sendo utilizada a mesma tela aqui do DAV, tá? Lá do PAF SF. Então aqui nós temos um orçamento, nesse orçamento nós temos aqui 2 itens para esse orçamento, tá? Então o usuário ele pode selecionar esse orçamento e finalizar essa venda. Ok, vou cancelar aqui essa impressão.
o lote foi processado e autorizado o uso da NFCE. Tá? Aqui o usuário ele tem a opção de configurar os dados do certificado, né? Então ele vai abrir, vai selecionar o arquivo do certificado, lembrando que aqui só tem suporte por certificado do tipo A1, tá? E vai definir a senha para esse certificado e o sistema vai então armazenar essas informações no banco de dados. Tá? Temos aqui a opção também para consultar o status do serviço, no caso aqui o serviço ele está em operação, no caso o serviço lá da NFE, ok? Aqui temos a opção de cancelar e inutilizar, tá? Então aqui, por exemplo, o usuário vai informar as senhas do login do gerente ou supervisor, tá? Pressionar F4 novamente. Então, inicialmente, o sistema vai perguntar qual operação que deve ser realizada, se é um cancelamento ou inutilização. Vou aqui, inicialmente, cancelar. Tá? Então, vou selecionar a nota para cancelamento. No caso aqui, eu vou cancelar essa nota 114. Tá? Então, vou selecionar aqui essa nota. É necessário informar uma justificativa para esse cancelamento e o sistema vai realizar os procedimentos para o cancelamento. Tá? Então, no caso aqui, a NFCE foi cancelada com sucesso, o lote de evento foi processado e o evento foi registrado e vinculado à NFE. Tá? Essa mensagem aí foi a mensagem de retorno lá da Cefaz. Tá? Então, eu vou aqui novamente consultar essa NFCE. Tá? Eu vou aqui copiar de novo esse link. Aqui o site da Cefaz ele está um pouco lento. Então aqui na Cefaz do Rio Grande do Sul vou consultar a mesma nota. Tá? A nota que nós cancelamos lá foi a 114. Vou avançar. Aqui já temos a informação de que a nota fiscal foi cancelada pelo emitente. Tá? E aqui nós temos então o protocolo de cancelamento, né? As informações relacionadas ao cancelamento. Ok? No caso aqui da Cefaz do DF, ainda não foi atualizado. Ok. Vamos voltar aqui então na aplicação. É possível recuperar uma venda, tá? Então ao pressionar F5, aqui o usuário ele tem a opção de recuperar as vendas. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso recuperar essa venda 115, pressionando F12, o sistema ele já vai trazer os dados da venda que foi recuperada. Tá? O F6 nós já visualizamos, que é o pesquisa produto, F7 que é para finalizar a venda, tá? Nós já vimos aí essa tela em funcionamento. O F8, que é o cancelamento de um item, vou pressionar aqui então F8. O usuário ele deve então informar qual item será cancelado. Tá? No caso aqui eu vou cancelar o item 2. Vou confirmar então essa opção e o sistema ele já cancela, né? Remove o item 2 aqui dessa venda. Tá? É possível também dar um desconto ou acréscimo aqui através do F10. Tá? Antes vamos ver aqui o cancelamento da venda, que é o F9, tá? Então vamos pressionar aqui F9 e o sistema vai cancelar a venda atual, ok? Lembrando que esse cancelamento ele apenas interrompe o processo da venda, tá? Ele não realiza lá o cancelamento na Cefaz, ele não cancela uma NFCE lá na Cefaz, ok? Vou iniciar aqui uma nova venda então, e agora no F10 nós temos a opção do desconto ou acréscimo. Tá? Então aqui é possível dar um desconto em dinheiro, um desconto percentual, um acréscimo em dinheiro, um acréscimo percentual, ou cancelar um desconto ou acréscimo já fornecido. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fornecer um desconto de 10%, o sistema já realiza aí o cálculo desse desconto e agora o usuário pode então finalizar essa venda. Tá? Então aqui novamente serão realizados os procedimentos para o envio e aqui nós temos uma rejeição, tá? Informando que o total da base de cálculo do ICMS difere do somatório dos itens, tá? Então já é um item aí para que você analise por que está ocorrendo essa rejeição
aqui quando é dado um desconto na venda. Ok? Bom, é possível também identificar um vendedor, tá? Então vou pressionar aqui F11, para identificar é necessário que uma venda esteja em andamento, F11 novamente, e agora eu vou informar o código do vendedor, tá? Então ao confirmar, o sistema informa o nome do vendedor que foi identificado, tá? Então dessa forma o vendedor foi identificado para essa venda, no caso aí, para que seja feito aí um controle, por exemplo, do pagamento de comissões, tá? Eu cancelei ali a impressão do DUNF, mas a NFE ela foi emitida com sucesso, tá? Voltando aqui no F4, tá? Que é o cancelamento e a inutilização, vou informar aqui os dados do login do gerente ou supervisor e agora vou selecionar a opção inutilização. Tá? Aqui agora o sistema ele vai listar, no caso, as notas que são passíveis, na verdade são os números, né, que são passíveis de inutilização, ou seja, foram as notas que foi iniciada alguma venda, mas essa venda ela não foi finalizada, tá? Então ela não foi enviada para a Cefaz e ela não foi autorizada ou ela não está cancelada, ok? Então aqui, por exemplo, o número 118 é passível de inutilização. Então vou pressionar aqui F12, é necessário também informar uma justificativa, ok? E o sistema vai realizar então os procedimentos para inutilização do número, tá? Então no caso aqui a NFCE foi inutilizada com sucesso e a inutilização do número foi homologado, tá? E logo depois nós temos aí o F12, tá? Que é a tecla para sair do caixa, ok? Bom, então é isso. Então nós temos aqui, são essas, né, as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui no módulo NFCE.